Como desenvolver a habilidade de fazer grandes perguntas? Essa foi uma das perguntas que eu recebi de uma das pessoas que participa aqui do nosso canal do YouTube e eu achei extremamente valiosa e pertinente. Como é que a gente faz perguntas poderosas, né? A gente sabe que as perguntas poderosas fazem toda a diferença para que o nosso cliente tenha resultados ainda melhores no processo de coaching. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente desenvolve essa habilidade, né? Eu quero dar algumas dicas para vocês no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, assim como o médico cirurgião começa a ter um corte ainda mais preciso à medida que ele pratica, no processo de coaching é da mesma forma. Quanto mais sessões de coaching você fizer com o seu cliente, quanto mais você praticar, quanto mais você experimentar, ouvir outra pessoa e fazer o processo de coaching, mais afinado você vai estar como coach também. Então, uma das coisas você aprende a fazer perguntas poderosas também com a tua experiência. Tá, Fernanda, mas eu tô começando, eu já queria, poder fazer o processo de coaching assim de uma forma mais profissional, de uma forma melhor. Vamos lá. Existem algumas formas. Primeira coisa, fazer perguntas poderosas é uma das competências do coach profissional. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui o link, tá? icfbrasil.org, e lá tem um lugar que vocês vão buscar as competências do coach profissional. Por quê? Porque fazer perguntas poderosas é uma das competências do coach profissional. Então, vocês podem ver que não é uma coisa assim, Fernanda, eu vou ler um livro e vou sair fazendo pergunta poderosa. Não. Competência, como qualquer outra competência que existe, é algo que a gente desenvolve com o tempo. Tá bem? Então, as competências inclusive tiveram uma mudança, uma atualização agora a partir de janeiro de 2021. Então, antes eram 11 competências, agora são 8 competências. Elas não tiveram assim grandes mudanças na sua essência. Na verdade, algumas foram agrupadas, tá? Então, vou falar para vocês. Por exemplo, antes a gente tinha uma competência que era específica, que se chamava questionamento poderoso. E existia uma outra que era provoca conscientização no cliente. Então, essas duas foram unidas numa só e agora o nome dela é evoca conscientização. Por quê? Porque quando você faz uma pergunta poderosa para o teu cliente, uma pergunta que faz ele pensar, uma pergunta que faz ele parar para pensar, mostra que você está ajudando ele a pensar em algo que ele não pensou antes. E normalmente isso traz uma conscientização junto, tá? Então, só para explicar para vocês por que essa questão de questionamento poderoso, de perguntas poderosas, é algo a ser desenvolvido. Tá, Fernanda, beleza, já entendi que é uma competência do coach, já entendi que eu tenho que fazer, que eu vou desenvolver isso com a prática, mas e aí? Na vida real, na prática, como é que eu faço? Primeira coisa, você só vai conseguir fazer uma pergunta poderosa para o teu cliente se você estiver conectado com ele, se você estiver realmente ouvindo, se você estiver concentrado naquilo que ele está te dizendo, tá? E aí não tem receita, é prática, mas o que eu posso te dizer para que tu possa ir afinando isso na tua prática? Presta bem atenção no que o teu cliente está te dizendo. Pensa sempre que como coach as tuas perguntas têm que ser de agora para frente, de agora para o futuro. Então seja lá qual é a questão que ele está te trazendo, né? Pensa em perguntas que você pode fazer o teu cliente ampliar a visão dele de mundo, né? O que você faria se tal coisa fosse diferente, né? Como você poderia se posicionar, né? Se você tivesse uma outra opção de escolha, que escolha seria? Perguntas abertas, perguntas que você não está dando uma sugestão, perguntas que você não está dizendo ali o que o cliente tem que fazer, perguntas onde você não está dando opção, você pode fazer isso ou aquilo, o que você escolhe? Você está fechando a visão do teu cliente, tá bom? E uma outra forma muito legal, que é uma dica que eu quero deixar para vocês, é a seguinte. Se o teu cliente autorizar, peça para fazer uma gravação da sessão. Obviamente você não vai divulgar isso para outras pessoas. Deixar claro para o teu cliente que é para o teu aprendizado, porque depois tu quer te ouvir e tudo mais. Então, experimenta gravar a sessão para o teu cliente e depois dessa sessão te escuta falando com ele. Te escuta e observa as perguntas que tu tá fazendo de acordo com o que o teu cliente está te trazendo de informação. E mais, observa o que ele teve de insight, o que ele teve de reflexão depois da pergunta que tu fez. Será que a tua pergunta resultou numa resposta fechada? Será que essa pergunta ou será que essa pergunta resultou num silêncio, numa reflexão?
Porque é isso que vai te dizer se a tua pergunta está sendo poderosa ou não. Toda vez que tu faz uma pergunta e o teu cliente te responde de bate-pronto, essa pergunta já está automática no consciente dele. Quando tu faz uma pergunta e o cliente para pensar, e o cliente diz, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Ou quando ele fica mudo, não interrompe. É aí que ele está pensando sozinho, ele está construindo um raciocínio que ele não tinha construído antes, tá? E a outra dica que eu digo para vocês é a seguinte, que é uma dica que as formações tradicionais não te dizem, tá? Que é o seguinte, busque um mentor, busque fazer mentoria e supervisão, tá? Existem coaches profissionais que possuem essa credencial de mentor e supervisor. O que essa pessoa vai fazer contigo? Ela vai, do lado da mentoria, ela vai avaliar como é que está a tua sessão de coaching de acordo com as competências do coach profissional, que é a referência que os coaches profissionais têm, tá? E essa pessoa também vai fazer uma supervisão contigo. O que é essa supervisão? Ele vai conseguir fazer com que tu, como coach, te perceba como é que tu tá indo na sessão. Por exemplo, se você atende uma pessoa que te traz um tema voltado a relacionamento, né? E essa pessoa tá, vamos supor, querendo se separar e ela tá confusa, ela tá querendo ver como é que ela trata isso, como é que ela pode lidar com as questões dos filhos, da família, e você se identifica com essa questão, porque você talvez já passou por um processo de separação, enfim. Como é que você, como coach, pode desenvolver habilidades em ti para que numa sessão tu consiga lidar melhor com situações que mexem contigo? Porque tu também é humano, tu também passou por isso. Então, por exemplo, eu tenho essa credencial, essa certificação que me permite ser mentora e supervisora de coaches. Eu fiz curso para isso, eu comprovei meu conhecimento para isso, e assim como eu, existem outros profissionais que têm essa habilidade, digamos assim, essa certificação, tá bem? E se você quiser aprender ainda mais sobre as competências e como fazer perguntas poderosas e como poder ouvir o teu cliente ainda melhor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, lá embaixo tem o link para o nosso curso aperfeiçoamentodecoaches.com.br. Dá uma olhadinha lá no site, tem toda a programação do curso. No módulo 4, que é o módulo final, eu deixo lá explicadinho para vocês o comparativo, inclusive, das competências da ICF até o final do ano passado e as que estão valendo hoje. Eu explico uma por uma, dando dicas de como você pode usar as competências na prática durante as sessões de coaching, tá bom? Então clica no link, você vai ser direcionado lá para o site do curso, tem toda a programação, você tira todas as suas dúvidas e, quem sabe lá você consegue ter mais dicas ainda e mais aprendizado em relação ao que você está buscando para se aperfeiçoar como coach, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o teu like aqui pra mim. Se ficou com uma dúvida, escreve nos comentários, que vai ser muito bom ter essa interação com vocês. E assim eu posso saber também se vocês estão com alguma dúvida, saber o que está passando na cabeça de vocês, se esse conteúdo que eu estou trazendo é muito novo, é muito diferente, né? Se vocês estão gostando. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.